Muito bem-vindos a mais uma rubrica semanal. O meu nome é Henrique Tomé, faço parte do Departamento de Analistas na XTB e vou-vos guiar aqui na apresentação de hoje. Hoje trago-vos aqui o tema das matérias-primas. Vamos aqui ver algumas matérias-primas que podem ser interessantes para o resto deste ano e vamos também perceber aqui as principais manchetes que têm dominado o mercado nos últimos tempos. Começando aqui então pelas manchetes que têm marcado aqui o mercado nos últimos tempos, conseguimos ver que, portanto, a variante Delta, o coronavírus, volta aqui a ganhar atenção por parte dos investidores, neste caso, mais numa perspectiva de a nova variante Delta estar a impulsionar os novos casos em termos mundiais. Conseguimos ver aqui o gráfico da média. Aliás, em primeiro lugar, conseguimos ver aqui o gráfico do historial, sensivelmente desde o início da pandemia, e conseguimos ver também aqui que o número de casos está acima da média dos últimos 7 dias. Portanto, aqui claramente a apresentar aqui uma tendência de crescente a curto prazo e, portanto, aqui claro que é um fator de risco. Na sexta-feira foi também divulgado o relatório do NFP, acabou por superar as expectativas. O relatório apresentou dados bastante positivos sobre a economia nos Estados Unidos, mais propriamente o mercado laboral, e acabou por ter consequência também, logo de imediato, uma consequência imediata no mercado, nomeadamente no dólar, onde até agora tem continuado a valorizar e aqui também a dar sinais de uma eventual transição da postura da Fed. Outros pontos aqui que também são importantes de se reter: a China anunciou uma baixa produção de aço e que já nos últimos tempos a China tem tido aqui um papel bastante importante no que diz respeito às matérias-primas, pois tem vindo também aqui de certa maneira a manipular para tentar combater o aumento dos preços e mais agora recentemente decidiu também anunciar uma redução na produção de aço. Pode provocar também uma subida dos preços das matérias-primas e colocar outras sob pressão. Os inventários de soja e de cobre estão em mínimos na China, portanto estão a atingir níveis relativamente baixos e as valorizações dos preços do café têm sido interrompidas, portanto vamos também perceber se as recentes valorizações do café a longo prazo se estão comprometidas ou se é apenas uma recuperação por parte dos compradores, portanto aqui uma recuperação neste caso por parte dos vendedores para depois retomar a tendência de alta. Por fim, ainda vamos falar novamente do mercado dos criptoativos e relacionar também aqui como é que está a dinâmica entre Bitcoin e o ouro. Portanto, começando aqui pelo relatório do NFP. Ora, o relatório do NFP acabou por mudar aqui um pouco o panorama no qual nós temos estado aqui a observar e tem vindo também a fazer com que a Fed possa então, ou começam aqui a surgir rumores de que a Fed possa começar a fazer a transição para a retirada dos estímulos económicos mais depressa do que o previsto. Esta semana já começaram a surgir rumores de que pode haver a possibilidade de própria Fed anunciar que há essas discussões em cima da mesa e poderá até surgir uma redução do programa de compra de ativos no final deste ano, início do próximo. Portanto, aqui claramente que é um cenário que apoia bastante o dólar e que pode colocar os índices no curto prazo sob pressão. A China, como eu estava a dizer no início da apresentação, é um player importante no mercado das matérias-primas e se formos aqui ver no gráfico conseguimos ver a produção, a importação e também o consumo da China nas diversas commodities que na verdade dão para negociar. Como podem ver, a China tem sempre um papel bastante significativo em comparação com o resto do mundo e, portanto, naturalmente que temos que ter aqui alguma atenção no que diz respeito àquilo que se está a passar na economia chinesa. Ora, o aumento da importação de trigo e petróleo pode gerar aqui períodos de maior volatilidade se de facto a China retomar a importação. A participação também, ou a cota de mercado da China, tem vindo aqui a ser, portanto, aliás, em relação
às várias matérias-primas, conseguimos ver aqui que é significativa, mas, no entanto, há aqui outras matérias que se destacam mais. Nomeadamente aqui a carne suína, portanto aqui o porco, e conseguimos ver também aqui no caso do cobre, no zinco, entre outros. Portanto, conseguimos ver aqui que de facto há aqui uma expressão bastante significativa por parte da China. Aqui claramente que acaba por ser um mercado que, embora a informação seja escassa e muitas das vezes seja manipulada, é sempre importante perceber e que pode também causar alguns entraves depois a eventuais tendências que se possa registar. Conseguimos ver aqui também, portanto, aqui um gráfico que espelha então o posicionamento da China em comparação com o resto do mundo no que diz respeito, neste caso, aos inventários. Conseguimos ver aqui então que os inventários de soja, de milho, são algo que a China tem um peso bastante significativo e naturalmente que acaba por ter interferência depois nas valorizações ou desvalorizações destas commodities. Conseguimos ver também aqui que o preço do cobre, o cobre tem vindo a registrar um desempenho notável nos últimos tempos, motivado também pela sua crescente utilização nos veículos elétricos, na parte dos catalisadores, e o facto de ser uma matéria-prima, um metal industrial, no qual durante muitos anos não teve assim tanta procura como esta agora que estamos a registrar. No entanto, o cobre tem vindo aqui a corrigir ligeiramente e pode aqui também voltar a ganhar um impulso se de facto a procura por parte da China retomar e, portanto, aumentar aqui nesse sentido. Conseguimos ver também aqui que neste caso estamos aqui a ver alguns metais industriais também a coincidirem o seu valor. Conseguimos ver aqui o caso do ferro e, portanto, aqui a ser também interessante e perceber se no curto prazo ainda surgirá aqui um novo momento, um novo impulso aqui em vários metais industriais, que pode então ser também impulsionado por eventuais movimentações de importação da China. Conseguimos ver aqui também o posicionamento especulativo no mercado da soja e que conseguimos verificar que, embora tenha aqui apresentado uma ligeira ou uma queda até significativa, pode esta situação inverter um pouco. Em termos sazonais, outono, o período do outono tende a simbolizar uma maior recuperação e isso pode se traduzir também nos preços, portanto é sempre importante de notar e, portanto, aqui em resumo aquilo que nós podemos concluir é que pela primeira vez em vários anos a China divulgou e é interessante que a China começa aqui a divulgar dados um pouco mais transparentes, não apenas aqui sobre, no caso das matérias-primas, mas até a própria questão dos novos infectados de coronavírus também tem vindo aqui a revelar-se que a China tem tentado passar informação um pouco mais transparente. Mas, bom, pela primeira vez, já em vários anos, a China divulgou então os dados sobre as suas reservas de matérias-primas, a fim de também tentar acrescentar pressões sobre os preços. Portanto, aqui claramente a China a tentar travar a inflação em que nós assistimos aos preços das matérias-primas. Segundo os dados, os investidores, ou os inventários, aliás, de arroz e trigo são suficientes apenas para um ano e as reservas de milho na China são 2 vezes superiores ao resto do mundo, como vimos no gráfico atrás. Temos aqui vários inventários que, portanto, se mantêm em baixo e que podem, portanto, que também fazer com que o preço destas matérias-primas possam valorizar. É o caso da soja, é o caso do cobre, é o caso também, portanto, da carne suína. Portanto, há aqui vários produtos que podem vir aqui a sentir pressões inflacionárias se, de facto, os inventários continuarem tão baixos. Temos também aqui o petróleo, portanto, o petróleo que tem sido destaque ao longo dos últimos tempos. O petróleo, durante a sessão de ontem, esteve bastante pressionado em baixa devido à propagação do vírus da variante Delta, que
pode comprometer a procura global, e aqui, lá está, a China tem também um papel importante neste caso, pode comprometer a procura por parte do petróleo e naturalmente que os preços ficam aqui mais fragilizados. Se formos aqui a ver em termos de inventários de petróleo, estamos a posicionar em níveis muito semelhantes dos últimos 5 anos. Por outro lado, a OPEC continua a querer aumentar os níveis de produção a um ritmo superior à procura, sendo que já vimos em apresentações passadas que, embora seja essa a intenção, ainda poderá levar um mês, pelo menos, ou mais, a que seja conseguido, em que seja possível terminar com o déficit que existe neste momento no mercado. Também existem aqueles fatores de risco, que é o facto da Fed manter-se aqui com uma postura mais hawkish, que pode interromper ou comprometer a continuação da recuperação dos preços do petróleo. O café. Portanto, aqui o impacto das geadas no Brasil no café. Atualmente, estamos aqui a assistir a uma queda na produção de café que pode contribuir para um aumento dos preços. O posicionamento especulativo por parte dos investidores tem-se vindo aqui a reduzir significativamente. No entanto, a Organização Mundial do Café continua à espera que os preços continuem também a aumentar, a valorizar, pelo menos nos próximos 1 a 2 anos. E aqui claramente também impactado pelo facto de muitas colheitas estarem ou ficarem prejudicadas e, portanto, aqui a produção de café pode estar bastante limitada. Aqui conseguimos ver o posicionamento especulativo e conseguimos ver também aqui as previsões por parte da Organização Mundial do Café. No mercado das criptomoedas, portanto, se formos aqui a ver o ouro e as criptomoedas, agora aqui neste gráfico, conseguimos ver aqui que neste momento, e se nós olharmos aqui para as variações aqui para os flows, que está representado no gráfico, conseguimos ver que, embora o posicionamento por parte dos ETFs em ouro estejam a reduzir, não se nota aqui uma transição para o mercado dos criptoativos. Reparem que há uns meses verificámos algo semelhante, em que o posicionamento por parte dos ETFs se começou a reduzir no ouro, mas por outro lado começou a verificar-se uma procura cada vez maior por Bitcoin, neste caso, e possivelmente pelo facto de ser uma criptomoeda muito volátil e que nem sempre se ajusta ao perfil de todos os investidores, acaba por deixar aqui esta alternativa do ouro digital para segundo plano. Portanto, neste momento estamos a assistir aqui a uma queda no posicionamento de ETFs em ouro, mas não verificamos aqui nenhuma entrada de novas posições no mercado da Bitcoin. Conseguimos ver também aqui a Bitcoin, o ouro e o cobre. Conseguimos ver que, apesar de toda a volatilidade na Bitcoin, a Bitcoin continua, apesar de tudo, a ter um desempenho muito superior portanto, em comparação ao cobre. Portanto, aqui tomamos o cobre como ponto de referência, porque, como eu tinha referido há pouco, tem tido aqui um desempenho bastante notável. Mas, apesar de tudo, conseguimos ver que a Bitcoin continua, então, aqui a ser e a ter um desempenho bastante superior e que, embora registre aqui períodos de volatilidade, continua aqui a ter um desempenho bom. No entanto, conseguimos ver também que, no curto prazo, o cobre, neste momento, entre os 3 ativos, é aquele que registra melhor desempenho. Portanto, aqui pelo gráfico azul, conseguimos ver isso mesmo. E bom, dou então aqui por concluída a apresentação de hoje. Espero que tenham gostado. Da minha parte é tudo. Resta-me desejar-vos a continuação de uma boa semana, bons negócios e até para a semana.